Essa é uma estratégia antiga do inimigo. Dividir para conquistar. O próprio Jesus diz que uma casa dividida não prosperará. Um reino dividido não prosperará. Isso é um princípio. Se um casal não consegue manter esse princípio, eles podem viver maldições em suas vidas. Maldição de escassez, maldição de pobreza, porque eles estão quebrando princípios bíblicos, regras fundamentais, regras espirituais, porque é a palavra de Deus, é a palavra do próprio Senhor Jesus. E por isso é que acontecem essas coisas. Às vezes tem pessoas que ganham pouco, mas eles prosperam. Às vezes tem casais que ganham muito, mas não conseguem prosperar. E aí pode estar a resposta. Não tem união, não tem unidade. Cada um cuida do seu dinheiro, cada um cuida de suas finanças, e eles não entendem que isso é um princípio que está sendo quebrado. Lá no Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba e chega até a orla dos vestidos de Arão, mas também é comparado com o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Mas esta união também se refere a uma vida conjugal, porque onde existe esta união, Deus ordena a bênção. E como isso é interessante? Porque uma coisa é Deus conceder a bênção a pessoas. Outra coisa é Deus ordenar a sua bênção. E aqui, nesta união, o Senhor ordena a sua bênção, porque aquilo que Deus ordena é impossível que não aconteça. E por não entender estas coisas, muitos casais estão patinando na vida, não prosperam, porque não entendem esse princípio. Pessoas que não são capazes de compartilhar, que não são capazes de se unir, porque muitas vezes vivem uma vida egoísta. Muitas vezes o individualismo não permite que essa pessoa compartilhe a sua vida. Mas a Bíblia diz que quando um casal se une em Cristo, eles se tornam uma só carne, um só ser. Eles agora começam a dividir o mesmo chuveiro, o mesmo quarto, a mesma cama, respira o mesmo ar, mas não conseguem compartilhar o seu dinheiro por causa de prisões, por causa de egoísmo. Pessoas que não conseguem compartilhar o seu dinheiro com o seu próprio cônjuge, com certeza ela tem problema. E esse é um dos problemas mais comuns. Infelizmente, o povo de Deus está enfrentando esta situação e não sabe como se libertar. É simples, é só observar a palavra. Quem não é capaz de compartilhar, quem não é capaz de se unir, quem não é capaz de abrir o seu coração, nunca vai ser capaz de ser feliz. O segredo da felicidade de um casal está nisso. A unidade, a união. Porque na união, Deus ordena a bênção. Veja como um versículo tão conhecido, uma palavra tão simples, esconde uma verdade tão poderosa. Um princípio tão poderoso que é capaz de mudar a vida de pessoas. É capaz de fazer duas pessoas prosperarem, sem que elas tenham que brigar, sem que elas tenham que fazer disputas. Nós fomos ensinados a competir desde criança. Isso nos atrapalha, nós somos competidores por natureza. E aí nós queremos levar isso para o casamento. E nós temos muitas justificativas. Às vezes a mulher diz, esse mês ele já comprou isso, esse mês ele já comprou aquilo. E no outro mês o marido diz, não, mês passado ela comprou, mês passado ela foi lá, comprou o que quis, agora é minha vez. E isso vai acontecendo na vida de um casal, passam anos, passa a vida, e eles não entendem por que não prosperam. E às vezes não é a quantidade de dinheiro que eles ganham. É isso que acontece muitas vezes, porque não vive dentro desses princípios. Mas a palavra nos mostra o princípio. Então, se um casal tiver a capacidade de sentar juntos, para ler a Bíblia e de entender esses princípios, olha quanta coisa pode ser resolvida. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver que esta é a segunda maior causa de divórcio. E isso é uma coisa que nós podemos evitar observando a palavra, colocando a palavra em prática, tendo a capacidade de viver em união. Não é só união de corpos, é união corpo, alma e espírito. É união de tudo que tem, é união de tudo que vai ter, é a união de tudo que duas pessoas podem conquistar juntos. É um princípio bíblico maravilhoso que pode libertar vidas, que pode fazer prosperar. Talvez você está enfrentando essa dificuldade.
Mas eu te mostro aqui a solução. Medita nesse texto, ler com calma, pede ao Espírito Santo para iluminar a tua mente, mostra ao teu esposo, à tua esposa, porque talvez esta verdade pode mudar a vida de vocês. E você pode também compartilhar essa palavra, esse vídeo, para que chegue até outras pessoas e outros também sejam abençoados, assim como vocês estão sendo. É uma pequena instrução, mas que pode mudar a vida de muita gente. Eu peço que você fique com essa palavra e que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.